Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E não é um vídeo qualquer, é mais um da série Detonando o Scanf. No vídeo de hoje vamos falar sobre mais uma coisa bem legal do Scanf, que talvez você nunca tenha pensado que existia, ou talvez você nunca tenha pensado que precisasse dele, mas ele está lá para te ajudar. Então, roda a vinheta e vamos para mais um episódio. Você já teve alguma situação que você precisava saber quantos bytes o Scanf leu quando você fez a chamada nele? Imagine que você chamou ele, fez um Scanf, %D, 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 e queria saber, você leu lá 3, 4 números, e queria saber quantos bytes o Scanf processou da minha entrada. E você tem ideia de quantos bytes ele processou da sua entrada? Quando eu falo que tem que ler 3 números? A gente não sabe. Por exemplo, se o primeiro número for 1, o decimal 1, o segundo número for decimal 1 e o terceiro número for decimal 1, então quer dizer que somente para os números ele leu 3 bytes. 1 byte para cada número, porque cada número está representado como um único caractere. Mas ele ainda leu o quê? Se você tem um espaço entre cada um desses números, então quer dizer que ele leu 1, espaço 1, espaço 1. Então quer dizer que ele leu o quê? 3 para cada número mais 2 espaços. Então ele leu 5 bytes, 5 caracteres foram feitos de leitura. Ah, tá bom. Tudo bem, professor. Eu tô entendendo que tem uma conta dessa, mas e o que mais? Bem, e se você roda o próximo Scanf, imagine que você vai ter 2 linhas. A primeira linha tem 1, espaço 1, espaço 1, Enter. A segunda linha tem 1, espaço 1, espaço 1, são idênticas. Quantos bytes leu o primeiro Scanf e quantos bytes leu o segundo Scanf? Você sabe? Bem, muito provavelmente o primeiro Scanf leu 5 bytes, porque são os 3 uns com 2 espaços, mas o segundo Scanf, ele deve ter lido ao menos 6 bytes. Por que 6 bytes? Porque ele teve que, antes dele começar a consumir o primeiro %D, ele teve que consumir o _n que estava sobrando da linha anterior. Então acontece essa leitura, acontece esse procedimento aí. Lembro lá desde o primeiro vídeo dessa série que eu comentei, olha, quando o Scanf lê, está contando a história, são todos caracteres, e um caractere que é o espaço, o espaço ele pode casar com uma ou mais vezes os caracteres de espaço. Então quando a gente tem o %D, ele vai casar com os caracteres de espaço até que ele encontre o próximo caractere de número, para poder fazer a leitura do número. Se o que ele encontrar não for caractere para número decimal, ele vai largar a mão, devolve até pro buffer. Tá, mas beleza, professor, pouco me importa quantos bytes o Scanf leu, porque, são 3 números, o que me importa é o número, o que me interessa é que ele leu o número, converteu para os 4 bytes de um int, ou os 8 bytes de um long, e tá tudo bem para mim. Pois é, mas que outra situação será que a gente poderia precisar saber disso? Você já parou para pensar que a gente poderia saber, quando eu mando o Scanf ler um %S, a gente já consegue estimar quantos caracteres foram lidos pelo Scanf para armazenar aquela string? Então veja só, muitas pessoas têm um problema que é o seguinte, você lê uma string que pode ter entre 0 e 1000 caracteres, então você tem lá um buffer casadinho de 1000 caracteres, manda o Scanf ler, então você mandou o Scanf ler somente aquela string, e depois você tenta descobrir qual que é o tamanho dessa sua string. Como é que você faz para descobrir o tamanho? Então o pessoal roda lá um strlen, que nada mais é que um laço em cima da string procurando pelo /0, pelo caractere que indica o fim de string, o end of string. Numas palavras sobre string eu já falei sobre isso. Então veja só, mas puxa vida, mas qual que é o problema de fazer isso, professor? O problema é o seguinte, você gastou n caracteres para ler a sua string, e depois você gastou mais um laço de n vezes n caracteres para você percorrer a string e descobrir o tamanho dela, ao passo que a gente poderia já saber de antemão quanto que ele leu, sem eu precisar ter que passar essa strlen de volta. Então se eu coloco lá um %S, depois eu posso colocar um %N, que é a quantidade de caracteres que o Scanf leu, eu passo o ponteiro para um número inteiro, que vai armazenar a quantidade de bytes que foram lidos pelo Scanf até aquele momento que tem aquele %. Eu posso juntar mais de um %N na mesma chamada do Scanf, pode chamar mais de um %N, e ele vai ser incremental
conforme vai fazendo as chamadas, né? Então isso é uma coisa interessante. Então se você precisa saber quanto que o SCIF já leu, quer fazer isso rapidamente, use o %N. E outra coisa que é importante é que o %N, ele não agrega valor para a condição de retorno do scanf. Ou seja, então, o que a gente viu no vídeo, alguns vídeos para trás, o scanf, quando ele vai ler a string, se você colocou um %S, %D, %N, o máximo que ele pode retornar nesse caso é 2, que é fazendo a leitura correta da string e do número, né? Então, ou seja, o %N não vai somar valores para o retorno do scanf. Relembrando, se você precisa saber o quanto que o scanf, quanto que ele já leu de bytes, você usa essa estratégia do %N. Então, é mais um modificador bacana que não envolve, né? Eu acho que é o primeiro modificador que eu comento aqui que realmente não envolve a informação que o scanf vai ler dentro da string format. Então, você não está falando, olha, você vai ler alguma coisa com %N. Não. Você vai me dar uma informação sobre o que você já leu. E tudo que o scanf faz é o quê? É ler bytes. E o que a gente pede para ele de vez em quando é converter bytes para algumas outras coisas, para inteiros, floats, doubles, né? E a gente vai conversando com o scanf dessa forma. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi bacana produzir ele para vocês. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal. Isso é uma coisa que ajuda bastante eu aqui e acho bacana todo dia que eu abro o canal e vejo, tem mais 2, 3, 10 inscritos. É bacana ter essa informação de vocês. Então é isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo ou na próxima aula. Tchau, tchau!